Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Aliás, eu diria que agora, duplo elevado teor de cultura. Nós temos aqui duas pedagogas de alto costado, um estilo fantástico, que eu sei vai levar até vocês informações que acabei de descobrir e com certeza vai iluminar um pouquinho mais o nosso cabedal. Antes de passar para elas, a Maria Irene Tanaka, a Valquíria Dell'Aquila, né? Dell'Aquila. É, nome nobre essas coisas, né? Eu quero agradecer novamente os trabalhos precisos, completos da nossa técnica, representadas pela Betânia, Luciana e o Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí plantados nas ferramentas midiáticas que vocês dispõem. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, abre portas e janelas do universo lusófono. Além de uma, como eu falo sempre, além de uma audiência muito boa, muito grande, também bastante aquilatada, que naturalmente irão se fartar com as nossas duas ilustres pedagogas. Por último, o penúltimo, agradecer as duas valentes da Edicom, editora Edicom, a Valentina e a Daniela, que nos agraciaram aqui com a presença dessas duas pedagogas. E por último agora, agradecer ao Danilo Alves, da Capitão Brindes, que nos propicia esse mimo que nós oferecemos aos convidados ao final do programa, festejando os nossos 10 anos desta estrada prazerosa. Danilo, muito obrigado. Quem quiser se comunicar com o Danilo, é no Facebook, Capitão Brindes Personalizado. Acho que é facebook.com, Capitão Brindes Personalizados, ok? Então eu tenho aqui ao meu lado, como eu falei para vocês, duas fantásticas figurinhas no bom sentido. Maria Irene Tanaka e Valquíria Dell'Aquila Ribeiro. É isso, agora acertei. Pedagogas, uma experiência fantástica em didática, lidam com crianças de uma maneira incrível, com muito carinho, com muito tato. E agora, já no decorrer da estrada, também com bastante experiência. Ou seja, os filhos das famílias que estarão sob a égide dessas duas pessoas estarão seguramente muito bem lastreados. Elas ensinam, conscientizam os infantes da importância, particularmente a importância da água, como devemos tratá-la, como devemos conservá-la, utilizá-la e, principalmente, respeitá-las. Menina, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que os seus alunos, os seus leitores, né, agora leitores, nos perdoem por ter tirado vocês de lá. Nós aqui agradecemos. Não tem nada que agradecer, poxa vida, vocês estão abrilhantando o espaço, literalmente. O livro que vocês escreveram chama-se? Do Berço ao Mundo. Do Berço ao Mundo. E que relata, em páginas lindas, muito bem ilustrado. Quem que ilustrou? A Irene. Eu. Você que ilustrou? Danadinha, muito bem. Obrigada. Muito bonito. Ele é bonito, sabe? Me fez voltar à minha infância. Ele não tem aquelas ilustrações brilhantes, um papel couché e tal. Sim. E deu, sabe, aqueles livros antigos que parecia que as ilustrações eram feitas à mão. E está muito bonitinho, realmente. Do berço ao mundo. Do berço, entendemos a nascente. Isso. E ao mundo, o leito que o rio deve percorrer. Quem que começa primeiro para falar do livro? Que é um livro fino, pequeno, próprio para qual idade?
Crianças a partir dos 3 anos, uma criança que ainda não foi alfabetizada, ela consegue, olhando figuras, desde que alguém leia para elas, né? Junto à historinha, mostrando a figura. Aí ela consegue entender do que se trata o livro. Agora, é proposital isso que vocês fizeram para que vislumbrar um veio literário para 3, 4 anos, para que os pais se envolvam? Sim. Os Também. pais responsáveis? Também. É isso? Também. É importante, né? Eu acho absolutamente necessário. É necessário, realmente. Ainda mais a água, que é um produto que está ficando escasso. E a gente não, nós aqui no Brasil não imaginamos a importância que tem, né? A gente só sente a importância dela quando ela falta. É igual saúde, né? Exatamente. Você está com saúde, você não está doente, você não quer nem saber. Como hoje, por exemplo, eu estou resfriado. Ontem eu estava ótimo. Puxa vida, ontem eu estava bem. Agora que eu percebi que eu estava bem. E a água acho que é a mesma coisa, não? É o bem necessário, né? Não, Não, é crucial, é vital, como você Vital. falou, não tem jeito, né? E nós tratamos mal a água. Esse tratar mal a água, eu não sei se vocês fizeram uma experiência sobre isso, uma investigação sobre isso, melhor dizendo. O maltrato que damos à água, nós brasileiros, quando temos a água, né? O maltrato que nós damos à água, isso é normal no ser humano ou é normal em seres ignorantes como nós? Olha, eu acho que quando se tem abundantemente, eu acho que as pessoas não pensam no desperdício e acaba faltando. Tanto que a gente teve um período de seca muito grande e teve racionamento. E nesse período de seca eu vi gente lavando a rua, Exato. varrendo a rua com água. Com a mangueira é uma água tratada. Desculpe te interromper, eu imagino que os nossos amigos na Europa devem ficar abismados com o que nós acabamos de falar. Pessoal, vocês aí da Europa, Estados Unidos, lusófonos de uma forma geral, nós aqui no Brasil varremos a rua, não todo mundo, felizmente agora já diminuiu bastante, mas até uns 3, 4 anos a gente via as pessoas na rua, mangueira, varrendo a rua com água. Parando para conversar com o vizinho, e a mangueira ali, né? Ou lavando o carro. Lavando o carro, jorrando água. Sim. E água potável. Exatamente. Vamos deixar bem claro, é água, não é água de reuso, não, é água potável, Exatamente. boa para beber. Exatamente. Termina o teu relato, desculpe. Não, Eu imagina. precisava Não, falar isso é importante. A gente comentava muito com as crianças isso, que falar sobre a água não é só quando tem campanha. A água é um bem que você deve falar desde sempre. Falei o ano passado, vou repetir esse ano novamente. Que precisa revitalizar isso, né? Precisa. Porque tem gente que fala, trabalhei o ano passado, então já não é mais parte do conteúdo. Não, a água vai ser conteúdo sempre. Sempre vai ser importante. Então, eu acho que não tem, assim, uma coisa mais importante e vital do que a água. E é um bem finito, né? Finito. Ele é finito. Com certeza. Finito. Agora, o que eu acho até que nós um dia seremos invadidos por isso. Eu tive um aluno... Estou falando sério. Mas é. Que eu acho que nós temos água em abundância. Esse país é maravilhoso. Com certeza. E a água vai acabar em A, B, C. Eu acho que uma hora os caras... Opa, lá tem, hein? Tem. O ouro ali é um ouro líquido. Mas é. Eu tive um aluno há muitos anos atrás. Hoje ele já deve ser pai, esse aluno. Ele me colocou um questionamento que eu fiquei pensando. Ele falou, professora, antigamente os homens lutavam por riqueza para dominar outros povos, né? E amealhar terras. Alimentos. Exato. Ele falou, eu estou achando
que um dia vão lutar por um copinho d'água. Olha só. Isso... Um garoto, né? Um garoto. Sabe? Então, quem tem consciência... É tenebroso isso, né? É tenebroso muito. isso. É tenebroso isso. Vai ter um dia que talvez haja guerra por um copo d'água. Eu falei, se a gente não souber economizar, preservar, com certeza. Vamos falar do livro, efetivamente? Você estava me contando uma história que você achava que não era importante, mas eu acho de fundamental importância. A nascente do livro. Porque eu acho que a ideia de fazer um livro para conscientizar as pessoas, e principalmente as crianças, que vão ser os grandes consumidores de amanhã, ou os devastadores de amanhã, a gente não sabe. A ideia é boa, mas vocês conseguiram materializá-la. Tudo começa ali, né? Eu acho, exato, eu acho que se você puder em rápidas palavras, senão a gente acaba... Porque, bom, no final a gente acaba falando do livro, porque a ideia nasceu por aí. Conta a história de como que vocês tiveram a ideia, brilhante ideia, aliás, de fazer o livro. A água foi um tema que sempre mexeu comigo e com as crianças quando eu lecionava. Então, eu entrava no conteúdo do Rio, a água era importante, você adotava um livro procurando sobre a água, fazia todo um trabalho em cima, com exposição, e as crianças vinham com essa ideia. E aquilo ficou latente, sabe? E como a gente trabalhava, sempre direcionado à escola, aquela professora que adorava o que fazia, foi deixando. A partir do momento que nós paramos de trabalhar... prova, né? Isso, provas e em busca de trabalhos, em busca de, como é que eu vou dizer, de festas no colégio, o envolvimento da gente com os colégios era muito grande. E aí, descendo para a praia, estava até a mãe dela, a minha mãe, Irene, e no último túnel ele tem uma cachoeira, e aquilo assim, eu tenho aquilo me, sabe, é deslumbrante. Cachoeira é sempre muito bonita. Linda, aquele barulho, aquele... Não, e é interessante. A mim, sempre que eu vejo uma cachoeira, para mim é uma coisa misteriosa. Sim. E o trânsito estava lento, eu parei e falei, nossa, olha que linda, essa cachoeira me fascina, não sei o que é. E nós conversamos, falei, nossa, a nascente disso deve ser coisa bem bonita mesmo. E ela falou, Val, já pensou um peixinho aí? Passamos e aí ela perguntou como é que é a nascente do nosso rio que corta o estado de São Paulo. E como eu trabalhava com as crianças, a gente ia até a nascente, eles colhiam, pegavam a água, bebiam água, lógico, tratada, né? E eu comecei a contar. Bom, passamos o dia, na volta, ela me liga, não é meia-noite e 20, mais ou menos, ela me liga. Val, estou te mandando aí uns desenhos que eu fiz. É isso? E aí a gente foi discutindo o resto até a gente chegar ao destino, né? Fomos discutindo como é que era e esse assunto de água, e foi aflorando. Eu falei, bom, você está querendo chegar aonde? Aí ela riu, falei, bom, comece a escrever. Ela começou a escrever, eu comecei a escrever, e ela ainda teve o tempo, ela desenhou e fez com aquarela. Não, o desenho é muito bonito. Muito bonito. Então, quando eu li aquilo, eu falei, não é possível, não é agora. agora é o momento da gente poder passar todo esse conhecimento que a gente teve, toda essa vivência que a gente teve em relação, e aí começamos a escrever. Agora, o que eu achei mais legal, eu não tinha sacado essa, é que você fez propositadamente para o adulto ler, ou o responsável, ou o professor, porque você acaba incutindo na mente da criança algo que talvez nem o adulto tenha percebido. Sim, eu acho que assim, a criança em casa, quando a gente trabalhava, sabe? A questão água, como a Irene colocou a água, não é só o momento ali. Eu acho que a questão água é mundial. Sim. É mundial, não é só aqui não. E a criança, em reuniões com os pais, eles diziam, nossa, meu filho está mudando o hábito, ou do meu marido, ou o meu, sabe, em relação à água. Então, eu acho que a sementinha está ali, ó, é a criança. Ela é o futuro do país. Então, esse livro foi como você falou mesmo, foi meio que proposital. Que legal. E qual é a receptividade? Eu não sei se você já tem, assim, um feedback de
como que as crianças reagem quando elas ouvem a história? Porque é claro que a criança alfabetizada também pode ler, obviamente. Sim. É um público que você definiu, porém ele está aberto. Eu acredito que o irmão possa ler, o coleguinha que já tem crianças com 4 anos de idade que já estão lendo. Fica um questionamento aí, né? Como é que eles receberam isso? Acende uma luz, é mesmo, ó, bem que meu pai falou, meu pai nunca me falou isso, minha mãe nunca falou, coisa do gênero. E a gente sempre vê, olha, houve um comentário na escola, o professor falou sobre isso, mas isso é importante. Então, sabe, eu transmito a ideia do livro para o grupo onde eu estou. Entendeu? Eu vi isso. Então, a gente vê assim, muita discussão a respeito do livro. Porque a gente colocou um co-personagem ali, que ele aparece, de repente ele sai. Quando pega uma situação mais crítica do livro, ele desaparece. Mas ele morreu? Não sei, continua lendo a historinha. Aí ele vai aparecer lá no final, que também fica um final, que é um ponto de interrogação. O que fazer com ele? Então eu acho que não tem problema de você. Acho que não tem problema de você contar a história, porque naturalmente os adultos vão ouvir, o nosso público é adulto. O público é adulto e vai querer adquirir o livro para ler para seus filhos. Essa é a ideia. Então, conta a história para a gente, então, as duas contam. A história do livro, não naquele lance da nascente e tal, isso já foi. Mas o livro em si, como é que ele começa, como é que ele acaba? Vamos lá. Irene, vai. Bom, o livro, ele diz sobre a trajetória de um rio. Então, você vai percebendo que à medida que ele vai crescendo, que ele vai engrossando, ele engrossa devido aos afluentes, chuvas e outras coisas que vêm e entram no leito. E ele vai passando por pequenas vilas, até lá o rio está limpo, né? Pouco desmatamento, ainda com animais silvestres. Mas à medida que ele vai chegando, assim onde existem grandes cidades, você percebe que o rio já não é tão limpo, que as pessoas, elas não têm o cuidado com o lixo e despejam o lixo em qualquer lugar, vai acabar entrando no leito do rio. Isso daí vai poluindo. Então você percebe ali nas figuras aquele lixo boiando e o peixe interagindo com o rio. O peixe é o atairu. E ele vai, o rio sentindo-se triste, né? Porque até então ele tinha toda a utilidade, né? A importância da água, ele se sentia muito importante para o ser humano. E quando começa já a poluição, literalmente que ela está falando, né? O peixinho também, que era um habitante ali da água, um curioso da água. Nós colocamos o peixinho como um curioso. Um viajante da água. Um viajante, mas ele era bem curioso, ele estava quietinho no bercinho dele, mas ele queria conhecer essa trajetória do rio. E ali o peixinho se sente mal, então ele fica, a poluição. Poxa, uma água tão limpinha, vindo lá do bercinho, da nascente, e chegou a esse ponto. Aí ele consegue sair dessa situação toda, né? E continua o percurso. Mas o rio se entristece, porque esse não era o objetivo dele. Dessa importância para o ser humano. Essa importância que a gente acabou de dizer, que muitas pessoas não dão. E aí no finalzinho, como eles vão se despedindo, vão chegando já ao final da jornada, o peixinho não pode adentrar ao mar. Então ele para num remanso. E ali há um outro questionamento. Então nós temos 3 questionamentos durante o livro. Primeiro no bercinho, ele estava fofinho, gostosinho, aí falando sobre o olho d'água. Então é os plufts, né? Que vão aumentando o bercinho ali, que era nascente, até que ele diz, socorro, meu bercinho vai explodir. E aquilo se abre e o rio convida para uma grande viagem. Eles vão, e no segundo momento ele, algo bateu na minha cabeça. Então, que já é a poluição. Então, algo bateu na minha cabeça, deixa bem entender ali que o peixinho parou ali. Mas não, de repente ele volta
porque ele é um grande companheiro de viagem, ele quer seguir isso para ver como é que está essa situação. Ele para no remanso, porque ele não pode adentrar o mar. E o rio continua a sua viagem, encontrando com outras águas, vamos dizer assim, né? E ele para ali, mas ele não pode parar ali, entendeu? Ele tem que continuar. Ele tem que continuar. Agora, de que forma? Então, esse questionamento que a gente coloca, e muitas crianças que a gente viu, né? E muitos adultos também, interessante que é mais adulto, que se envolve. E o que a gente ouve, assim, a cada página é um gostinho de quero mais. Mesmo que você não tenha a leitura através das ilustrações, porque nós escrevemos em cima das ilustrações. Foi o Então contrário. foi o contrário do que acontece. Você primeiro fez a ilustração. Geralmente escreve Mas sempre... o que eu achei legal também é que não é um livro ecochato. Porque normalmente, quando você começa a falar dos recursos naturais e tal, então vem repleto de números, de estatísticas. Não era essa a intenção. E vocês conseguiram fazer um plano geral com quantas páginas tem um livro? 24 páginas. 24 páginas, achei até que era menos. 24 páginas. Vocês conseguiram em 24 páginas dar um plano geral da situação caótica que a gente pode encontrar com a água, não só pela falta, mas como pela sujeira. É. Porque o fato de não faltar não significa que ela esteja boa. Exatamente. Você pode ter muita água, e daí? Ela é boa? A gente tem um caso bem concreto aí de um rio fora do Brasil, que chegou a ser totalmente poluído, hoje é um rio Navegável. né? Sim, limpo. O Sena, né? O É isso Sena, mesmo. Tâmisa. O nosso rio, esse que corta o estado de São Paulo, eu me lembro, meus avós falavam que Tinha concurso de regata, o pessoal fazia piquenique. Clube Tietê. Exatamente. Que na realidade ele chamava Espéria. Ele teve que mudar de nome por causa da Segunda Guerra. Sim. Que Espéria é o nome italiano. O Palmeiras era Palestra Itália. Então a gente tem todo esses... Tem um projeto aí para deixar esse rio navegável. Mas há muito tempo, muito dinheiro já foi consumido. Mas vai. E é uma pena, né? E não se fez nada, né? Quando a gente vai para fora em trabalho, quando lecionava, o pessoal perguntava de onde vocês são. São Paulo. Como vocês deixam aquele rio maravilhoso, está poluído desse jeito? Ah, mas aí é o... Sabe, dá preço, uma dor no coração, viu? É o preço do progresso. Progresso desordenado, um progresso... E é tão importante, não é? Um progresso desonesto. Você vê os dejetos que são jogados nesse rio. O que você encontra, carcaça de geladeira, fogão, de pesquisa que a gente fazia com as crianças. Senhora, como é que pode, né? E olha que o pessoal, eu tenho visto já em algumas gestões de prefeitos e tal, limpando aquele rio, mas parece que é um saco sem fundo aquilo. Exato. Né? Limpa, parece que vem limpa para pôr mais, não é para limpar, é para pôr mais. Vocês estão na batalha educacional há quanto tempo? Eu há 44 anos. Eu estou há 30. 44 anos e 30? 30. E como é que vocês... Bom, 40... Você tem uma bagagem maior. 11 anos mais, Sim. 14 anos mais que ela. Como que você vê... Se você selecionava para qual... Para a escola, educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Da época que você começou a dar aula, que isso aí é um idealismo. Imagino que você também. O professor, no meu modo de ver, é um idealista. Hoje ele é um otário, mas ele basicamente é um idealista. Quais foram as mutações que nós sofremos em termos educacionais? Estou falando do relacionamento aluno-professor, tá? Não o educacional escrito, mas sim o educacional de educação mesmo, de forma de tratamento, que você vê da época que você começou, não estou nem me referindo a quando você era aluna,
quando você começou a ministrar as suas aulas, você também está ali. E hoje, qual é a... Sem jargão, o que você vê de fundamental? Porque as mudanças existem por um processo evolutivo natural, certo? Nem toda evolução é boa, mas ela evolui, ela nunca é estática, particularmente se tratando de educação. Não sou um expert no assunto, mas eu sou um vivente, eu vivencio isso. Quais foram as alterações básicas que vocês anotam e que vocês notam nesse ramo, nessa linha de raciocínio? Eu acho que antigamente a criança ela era ouvinte, não participativa. A partir do momento que o jovem, que a criança, hoje a criança ela é bastante crítica, que a criança começou, sei lá, foi delegado, não digo poderes, mas tirando da criança aquilo que ela achava, as ideias dela, a sugestão que ela dava, e como é que eu posso te explicar? A criança hoje ela é mais crítica, então ela deixou de ser tão criança. Tem mais a liberdade, gente tinha inocência. Tem mais liberdade. Que não Exatamente. tinha. Quando eu comecei, não tinha. Eu acho que vejo por mim, vejo por você. Né? Entrava alguém na sala, você ficava em pé, bonitinho ali. Enquanto Exatamente. alguém não saía, você não sentava. Não se sentava. Hoje, entra alguém Pode ser o diretor da escola, os caras Sim, não, o aluno está também. ali, ele conversa, ele para. Então, isso são raras exceções, tá? Existem colégios que o diretor entra, em que a criança permanece, o diretor bate um papo, conversa com a criança, ou interage com o conteúdo, com a criança. Eu sempre recebi pais novos no colégio. Eu estava ministrando as minhas aulas. Eu continuei e eu trazia sempre o pai ou a criança interagindo com o meu conteúdo. Você não acha que essa liberdade, que eu acho legal, eu não gosto da libertinagem com que muitos tratam. A liberdade eu acho legal, a criatividade eu acho legal, tudo mais. São criativos, crianças de hoje totalmente criativas. Você Até, dá um conteúdo, eles desenvolvem. Até porque eles têm muito mais informações. Sim, exatamente. Sim. Eu sou da época que não tinha nem televisão, então hoje você tem tudo, à mão, inclusive. O livro físico, né? Isso causa no professor um impacto muito grande, né? Que ele talvez não esteja preparado para essa liberdade, para esse questionamento. Como é que o professor hoje é treinado para receber este novo aluno, essa nova cabeça, a nova sistemática, nova personalidade? Olha, eu digo assim, por mim, eu vim de uma época totalmente diferente da que está hoje. Ou você acompanha a evolução e você vai tentando permear ali o que acontece, não é bem por aí, sabe? E se a gente fizer isso, ou você está tadinho do professor. Se fala o tadinho do professor, que significa que ele está fora do esquema, está fora da escola, ou o aluno não vai respeitá-lo? Não, eu acho que não. O respeito, eu acho que cabe muito do professor, né? Não digo assim, o professor ele não precisa se impor para botar respeito. Ele pode sim acatar o aluno, conversar com o aluno, mas deixar bem claro que respeito entre os dois é importante. A minha liberdade termina onde começa a sua e a sua termina onde começa a minha. Sabe, você é o professor, você está no comando da sala naquele momento. Então, ele vem uma série de coisas. Se você entra já impondo, eu vi muitos professores se impondo e a aula ali não rendia. A aula não rendia. Como vi também muitos professores que entrou, eu tenho que dar esse conteúdo, mas se a classe não estava preparada, você perdeu o seu tempo ali. Faz uma revisão, faz um campeonato. No dia seguinte, você retoma a sua aula, vai ser bem mais produtiva. Conheça melhor os alunos, né? Exatamente. Eu acho que assim, a Cada missão sala do é uma professor, sala, né? A missão do professor, ela é muito desgastante, Sim. Mas eu digo por mim, eu adorava o que eu fazia. Senão você não consegue. Né? Senão não teria Eu ficado adorava, 40 Consegue, anos, não, né? não. Eu Às adorava. vezes por falta de opção e tal, não ficaria tanto, mas
Como é que eu posso dizer? É um idealismo mesmo. Sim. Acho que resume tudo, é um idealismo. Chega uma hora, você para e fala, espera um pouquinho, eu passei por tudo isso, eu tenho colegas novos que estão aí no campo de mercado, que estão trabalhando. Então, voltando aqui ao assunto do livro, você trabalhava o livro de acordo com o seu conteúdo. Vamos pegar rios, que é o caso, rio, né? A água. Então, você tinha que fazer um projeto, escolher um livro, fazer um projeto desse livro e tentar se encaixar ao projeto do seu planejamento. E aí sai um outro projeto para você trabalhar com o aluno. Eu acho que não é só importante você chegar, vai para casa, ler de página tal a página tal, vamos comentar tal coisa. Não, é passo a passo. Durante aquele ou bimestre, ou trimestre, você trabalhar, fazer alguma atividade que marque o aluno. Só para encerrar, e os professores hoje recebem treinamento adequado para isso? Eu acredito que não, né? Não, né? Pois é, uma pena, né? Aí fica o cachorro querendo pegar o rabo sem ter o rabo, né? Só rodando no mesmo lugar. Não é isso? É. Meninas, batalhadoras, vencedoras, pedagogas, escritoras, obrigado por terem vindo, abrilhantado aqui o nosso espaço mesmo, muito obrigado. E eu quero que vocês recebam nosso brinde. Ai, que lindo. Comemorando, festejando o o nosso 10 anos de programa Livros em Revista e que vocês saibam sorver bastante cultura nessa caneca. Ai, personalizado. Olha, Personalizado, que claro. maravilha. Maria Irene Tanaka. Tá vendo? Tanaka-san. Muito obrigado. Obrigado a E a vocês gente por terem agradece vindo. também a oportunidade, que esse é um caminho novo que estamos trilhando. E que ele fique velho daqui um pouco. Que vocês continuem nele. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, nós conversamos com essas duas pedagogas fantásticas, idealistas, quase otárias, né? Pessoas de boa índole que eu espero que se reproduzam por muitas e muitas e muitas almas e que muitas outras professoras possam vir aqui para falar dos seus projetos que são tão benéficos às nossas crianças e, neste caso, particularmente à nossa natureza, aos nossos rios. Valquíria del Áquila. Da L'Áquila. Não é Valquíria? Del Áquila e Maria Irene Tanaka. Pessoal, muito obrigado pela atenção, paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.